Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Para continuar nosso guia da Copa América 2024, hora de falar do grupo C, que é composto por Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai. Por isso estou com a camisa da Celeste Olímpica, essa camisa aqui titular da última Copa do Mundo, muito bonita, para falar desse grupo. Então já peço para você dar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também divulgar esse e os outros vídeos do nosso guia da Copa América para os seus amigos e que são fãs de futebol sul-americano e também vão acompanhar essa competição, momento de Eurocopa, Copa América, coisa maravilhosa quem é fã de futebol de seleções. Então, bora lá. O que interessa que é a análise desse grupo, começando pela seleção da Bolívia, que vem passando por um processo de renovação, tentando ser mais competitiva dentro do cenário de seleções, apesar das suas limitações, para tentar não ser a lanterna, né? A Bolívia, nas últimas edições da Copa América, geralmente entra para ser a lanterna, para ser a pior ou a segunda pior seleção do torneio, e tenta fazer um pouco diferente, quem sabe sair pelo menos com uma vitória, né? Algo que já não vem há algum tempo. O começo das eliminatórias não é bom, é uma campanha de uma vitória e 5 derrotas em 6 jogos, é a penúltima colocada, só o Peru conseguiu ter um desempenho pior nas eliminatórias sul-americanas até aqui, até por isso que decidiu ir atrás de um novo técnico no final de 2023 e escolheu o brasileiro Antônio Carlos Zago, que já teve um histórico ali de fazer bons trabalhos no futebol de clubes local. Aliás, vale citar que apesar dos problemas da seleção, o futebol de clubes bolivianos nos últimos anos vem melhorando seu desempenho nas competições continentais da Conmebol, especialmente na Libertadores. O Bolívar, na temporada do ano passado, chegou até as quartas. Esse ano passou em primeiro no grupo que tinha o Flamengo, o The Strongest também se classificou, ou seja, duas equipes bolivianas nas oitavas. Aos poucos, nas últimas 2, 3 temporadas, a Bolívia melhorou um pouco isso a nível de clubes e se espera, quem sabe, que isso possa refletir na seleção boliviana. O Zago, que nesse início de trabalho vem apostando muito no processo de rejuvenescer o elenco, olhando com mais carinho para as divisões de base, procurando jogadores também que às vezes têm condições de defender a seleção boliviana em outros lugares, e até para criar novas referências técnicas, porque, por exemplo, o Carlos Lampe, goleiro histórico, hoje é reserva. Você tem jogadores históricos da Bolívia na última década, como Tio Maceiro, Pablo Escobar, Marcelo Moreno, que hoje já não fazem mais parte da seleção. Então, é uma seleção que precisa de novas referências, tanto de qualidade, como também questão de liderança. E esse vem sendo o desafio do Antônio Carlos Zago. Nos primeiros jogos, ele variou entre um sistema com 3 zagueiros, outro com linha de 4 na defesa. Ele está buscando qual é o melhor caminho para seguir na seleção, vem fazendo bastante testes e chega nessa Copa América tentando ser mais ou menos competitivo, né? Tentando melhorar um pouco isso, mostrar uma versão da Bolívia que consiga competir mais dentro dos jogos, que, por exemplo, foi no início das eliminatórias e o que vem sendo, no geral, nos últimos anos. É uma seleção que normalmente depende muito da altitude para conseguir competir contra os demais adversários do futebol sul-americano. Vale citar que dos 26 convocados, apenas 7 deles, né, jogam fora da Bolívia, o que também mostra a falta de maiores referências técnicas dentro do futebol boliviano, não só de hoje, né? Isso já é algo que vem sendo um problema há faz algum tempo. Bora falar da próxima seleção, que é os Estados Unidos, que continua sua saga de preparação rumo à Copa de 2026, onde vão ser uma das sedes ao lado do México e Canadá, né, a principal sede no caso, e a Copa América vai ser o grande teste da seleção até lá, né? Para mostrar, para ver mais ou menos qual é o nível real. Hoje elas se encontram batendo de frente com seleções fortes assim da América do Sul, porque estar numa competição é uma diferença muito grande em relação a se disputar amistosos ou enfrentamento dentro do cenário da CONCACAF. E o trabalho técnico, o Greg Berhalter, que voltou ao comando da seleção em 2023, vem sofrendo críticas, não está nas graças do torcedor dos Estados Unidos, o trabalho dele nessa segunda passagem, e o mau desempenho ou o mau resultado na Copa América pode fazer ele balançar no cargo, como, por exemplo, conseguir cair na primeira fase em um grupo com Bolívia e Panamá. Isso pode deixar ele na corda bamba, já que o seu trabalho não anima muito. Vale citar que os Estados Unidos têm um elenco, uma média assim, jovem, que tem potencial para crescer, é algo que anima, pensando na Copa de 2026, como esse time pode crescer individualmente, e que vem colocando cada vez mais jogadores nas principais ligas da Europa. Você tem vários jogadores aí atuando com destaque, sendo titulares em times que estão nas primeiras divisões do futebol alemão, inglês, francês, e etc. No gol você tem o Matt Turner, no Nottingham Forest, na defesa você tem o Scully, que atua na Alemanha, o Chris Richard e o Robinson, que atuam na Inglaterra, no Crystal Palace e no Fulham. O meio-campo você tem o McKennie, jogador da Juventus, que deve ir para o Aston Villa agora. Você tem o Yunus Musa, do Milan. Você tem o brasileiro, o Johnny, que é naturalizado americano, que hoje defende o Betis, vem começando bem sua trajetória lá. O Tillman se destacando no PSV da Holanda. O Tyler Adams, vem um pouco embaixo, mas é um jogador que já fez boas temporadas
dentro do futebol europeu, o Leipzig, o Leeds também. E no ataque você tem o Timothy Weah, filho do histórico Jorge Weah, jogador de passagem de Juventus também. Você tem o Josh Sargent, que é um jogador que se destaca na segunda divisão inglesa, como fazedor de centroavantão mais de área. E o Florentino Balogun, jogador do Mônaco, jovem também, que se espera que possa crescer mais. E o Pulisic, que é a grande estrela do país, e que com a camisa dos Estados Unidos ele assume cada vez mais o protagonismo e é a principal referência técnica dessa seleção já faz alguns anos. Ou seja, é uma seleção que tem potencial para jogar melhor do que vem jogando. E, apesar disso, apesar dos seus problemas, é a principal força da CONCACAF. Das seleções, das 6 seleções da CONCACAF nessa Copa América, é quem tem maiores condições de fazer uma boa campanha. E quem sabe sonhar e ser mais competitivo e conseguir fazer jogos duros contra seleções sul-americanas. Nesse pós-Copa de 2022, vale citar que ganhou as 2 edições da Liga das Nações, uma contra o Canadá e outra em cima do México, e que fez o México seu freguês, né? O México virou um grande freguês da seleção americana nos últimos anos, e isso só é uma demonstração de força dos Estados Unidos dentro do seu continente. E mais os amistosos recentes contra a Colômbia e Brasil também acendeu um sinal de alerta e fazem levantar ainda mais dúvidas sobre o nível da seleção, especialmente o desempenho coletivo fraco e da defesa, né? A defesa é muito frágil. Tomou 5 da Colômbia, enquanto o Brasil também não foi uma boa atuação defensiva. O Matt Turner precisou trabalhar bastante para garantir o empate. E continuando falando, já que estamos falando na seleção da CONCACAF, agora vamos falar do Panamá, simpática seleção panamenha, que depois de se classificar para a Copa de 2018, passou por um período assim de encerramento de ciclo, né? É uma seleção que chega para 2018 com vários jogadores já experientes, né, com a classificação histórica, tinha muitos jogadores já numa fase muito mais numa reta final de carreira dentro da seleção, então foram anos de mudanças, né? Muitas mudanças, tanto de técnico quanto de jogadores. Isso fez com que o Panamá perdesse um pouco de força dentro do cenário da CONCACAF em relação ao que tinha antes. E isso começa a mudar a partir de 2020, quando chega o Thomas Christiansen no comando da seleção para fazer esse trabalho de renovação, para dar uma cara nova, a fim de criar novas referências técnicas no Panamá e recuperar no bom nível que mostrou na década passada, que culminou na classificação histórica para a Copa de 2018 e que aos poucos vem crescendo. Hoje o Panamá disputa com a Jamaica o posto de quarta força da CONCACAF. É claro que México, Canadá e Estados Unidos hoje estão acima, né, até pela capacidade individual, mas hoje o Panamá, junto com a Jamaica, é essa seleção que bate de frente, né, consegue fazer jogos equilibrados, etc. Foram vice-campeões da última Copa Ouro, perdendo na final para o México num jogo duríssimo, onde o Panamá teve chances reais de conquistar o título, e conseguiram 2 campanhas entre as 4 melhores seleções da Nations League, que é o que dá, né? É o máximo que a seleção do Panamá consegue. Mais do que isso já seria sensacional, mas é uma seleção que vem sendo cada vez mais competitiva dentro do cenário da CONCACAF. E tem no seu elenco jogadores que atuam nas mais diferentes partes do mundo. Você tem jogador que atua na América do Sul, na MLS, no México e em várias ligas alternativas da Europa. Normalmente o Christiansen aposta no esquema com 3 zagueiros e que tem alguns pilares importantes. Você tem o goleiro Luiz Mejia, do Nacional do Uruguai, na zaga o José Córdoba, na ala direita o Murillo, jogador do Olympique de Marseille da França, e é uma das referências técnicas da seleção, talvez o jogador hoje de maior destaque internacionalmente, né? Joga numa equipe importante como o Olympique de Marseille, mesmo sendo reserva, muitas vezes. Tem o Barcenas no ataque e o principal nome, que é o Adalberto Carrasquilla, meia do Houston, da MLS, boa qualidade técnica, e é a grande estrela da seleção. O jogo passa bastante por ele, é o jogador com o maior refino técnico da seleção do Panamá, né? É um cara bem divertido de se ver jogar, até por isso, né? Tem um estilão muito próprio e é a principal esperança da seleção panamenha, que vai tentar competir. Não é favorita, mas vai tentar quem tem mais condições e quem sabe dar um pouco de trabalho para Estados Unidos e Uruguai. E já que eu citei eles, na hora de falar do Uruguai, essa seleção é um uniforme maravilhoso e que chega muito em alta para essa Copa América. O Uruguai chega com a moral lá em cima, teve uma Copa do Mundo de 22 decepcionante e a Federação Uruguai recebeu lá um 360 no trabalho da seleção e trouxe simplesmente Marcelo Louco Bielsa para treinar o Uruguai, e isso vem dando certo, né? Essa aposta até aqui vem sendo uma aposta certeira. O início do trabalho do Bielsa é muito promissor. O Uruguai é o segundo colocado nas eliminatórias sul-americanas, uma campanha de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, tem o melhor ataque da competição com 13 gols marcados, e vale destacar que teve 2 grandes vitórias, uma contra a Argentina fora de casa, em plena La Bombonera, e a outra em casa no Estádio Centenário contra o Brasil, 2 vitórias por 2-0 sem sofrer gols. É um início de trabalho muito bom, que aumenta muito a expectativa sobre como vai ser esse Uruguai na Copa América 2024. E o trabalho do Bielsa é muito importante, porque ele vai ser marcado com renovação.
não é a manutenção de algo que já existia, não, ele vem desenvolvendo algo realmente que em relação à seleção uruguaia que disputou a última Copa de 2022, são 11 mudanças e são vários jogadores importantes de fora, jogadores que foram pilares fundamentais na seleção uruguaia na última década. Estou falando de Muslera, de Godin na zaga, de Coates também, que era sempre uma boa opção, Martin Cáceres, que jogava em todas as posições da linha de defesa. Estou falando de Edson Cavani, que era um comandante no ataque, protagonista junto com o Luis Soares, ou seja, jogadores importantes que hoje já não fazem mais parte do círculo da seleção. Vale destacar que o Soares hoje é um reserva e que essa pode ser, é bem provável que seja a última grande competição dele com a camisa do Uruguai. É um jogador histórico, vai ser muito legal ver ele nessa Copa América, que pode ser despedida. Esse final de ciclo de jogadores importantes também abre espaço para novas referências. Aí eu tenho Ronaldo Araújo na defesa, José Maria Giménez também, jogador do Atlético de Madrid, de ótimo nível há anos. No meio você tem o Garde, Valverde, Bentancur, Nico de la Cruz, além do Arrascaeta no banco. É o setor, esse setor de meio de campo, é o setor de maior qualidade da seleção uruguaia. O Pellicer tentando ganhar espaço numa das pontas. E no ataque, Darwin Núñez, apesar de ser um pouco criticado no Liverpool, na seleção não tenho o que falar. Ele é o artilheiro das eliminatórias sul-americanas, marcou 5 gols dos 13 do Uruguai, foram dele, inclusive marcando gol contra a Argentina e Brasil. É um jogador que, sob comando do Bielsa na seleção, vem ganhando muita confiança e consegue mostrar o seu melhor. É uma seleção que tem aquele poderio ofensivo que é característico das equipes treinadas pelo Bielsa, essa veia mais ofensiva de buscar propor o jogo, mas que nas vitórias contra a Argentina e Brasil também mostrou que pode ser muito perigosa, apelando para um estilo diferente, né? Apostando muito mais na força da sua defesa, na pressão que o seu meio-campo é capaz de exercer sobre o portador da bola e explorando um jogo mais direto, um jogo mais de velocidade, de contra-ataque, tem peças para isso e conseguiu vencer esses 2 jogos usando muito isso. Então é uma seleção que consegue bater de frente de diferentes formas, tanto propondo o jogo, sabe o que fazer quando tem a bola nos pés, tanto atuando mais em velocidade, o que faz do Uruguai uma seleção que para mim é uma candidata ao título. Pensando em briga por vaga nesse grupo, o Uruguai é o grande favorito à primeira posição, você tem os Estados Unidos abaixo ali, isolado, como a segunda força do grupo, e aí Panamá e Bolívia mais abaixo, são duas seleções mais limitadas tecnicamente. Eu acho que o Panamá tem um pouco mais condições de quem sabe competir, especialmente nesse confronto direto com os Estados Unidos, mas eu vejo muito difícil, seria uma surpresa muito grande se o grupo não terminasse com o Uruguai em primeiro e os Estados Unidos em segundo. Lembrando que terminar em primeiro nesse grupo é muito importante, pois esse grupo bate justamente com o grupo do Brasil, de Brasil e Colômbia, e já se sabe que qualquer confronto que vier do outro lado vai ser difícil, mas terminando em primeiro você tende a pegar uma seleção que talvez venha com uma moral um pouquinho menor, e isso pode ser importante pensando em chance de chegar a uma semifinal. Mas é isso, pessoal. Lembrando que os jogos desse grupo vão acontecer a primeira rodada no domingo, dia 23. A segunda rodada acontece na quinta, 27. E a última rodada, a terceira, acontece no dia 1º de julho, numa segunda-feira. Então eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários. Um videozinho longo aqui, mais de 13 minutos. O que você acha dessas seleções? Se você concorda ou discorda das coisas que eu falei. Quem você acha que vai ser os classificados? Se você vê se pode acontecer alguma surpresa ou se vai dar a lógica de Uruguai primeiro e Estados Unidos em segundo, passando para as quartas. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, dá aquela força divulgando esses outros vídeos do nosso Guia da Copa América, que está chegando. Quinta-feira começa a competição, mais futebol de seleções para a gente. Que coisa maravilhosa, que época linda, não é mesmo? Muito obrigado por vir até o final. Tchau, tchau e até a próxima.